a nossa terceira e última palestra do dia de hoje. Convido aqui o pastor Maurício. Pastor Maurício, fazer essa oração. Agradecer uma vez mais a Deus pelo dia, pelo almoço. E em seguida eu estarei apresentando o nosso pastor Adriano, que já encontra-se presente. Paz do Senhor para os irmãos. Amém. Glórias a Deus, amantíssimo Deus, Santo e Eterno Pai, nós te agradecemos pela oportunidade ao qual o Senhor nos veste de estarmos aqui, Senhor, aprimorando os nossos conhecimentos e também, Senhor, te louvar e engrandecer. Nós te agradecemos também pelo grande alimento que tivemos, pela mesa farta. Pai, só temos palavras de bênçãos e de gratidão por tudo aquilo ao qual o Senhor nos tem proporcionado. Também, Senhor, te agradecemos porque sabemos que já também teremos mais palavras vindas do céu, seremos mais uma vez edificados pela tua santa e soberana palavra, e por tudo, Senhor, nós te rendemos graças. Pedimos que o teu Espírito ainda mais continue conosco e seja, Pai, com cada um daqueles que aqui está, para a honra e glória do teu santo nome. Nós te agradecemos, amém e amém. Glória a Deus. Em pé, convido aqui o nosso pastor Adriano Moreira, um grande amigo de longa data, meu eterno professor, mestre, que estará ministrando a palavra de Deus, o estudo ao qual ele preparou, ao qual Deus colocou em seu coração neste momento. Pastor Adriano Moreira, aplauda o Senhor pela vida do servo do Senhor. Paz seja com todos. Deus abençoe aí mais uma vez a Igreja de Cristo Jesus. Eu quero aproveitar que estamos ainda de pé e ler o texto introdutório da nossa ministração de hoje. A temática aí da Escola Bíblica de Obreiros é superando desafios, crescendo no reino. E uma temática que veio ao nosso coração de poder caminharmos aqui, não só para líderes, não só para obreiros, mas para todos aqueles que fazem parte do reino, portanto são servos do Senhor e, portanto, Igreja de Cristo Jesus. Nós vamos falar um pouco sobre vencendo crises, e crises que a gente chama de internas e externas, em uma exposição um pouco das epístolas pastorais de Tiago e de Timóteo, para que a gente aprenda um pouquinho. Eu quero ler com vocês 2 de Timóteo, capítulo 2, e o versículo 3, só para uma introdução para a gente, tá bom? A gente vai, 2 de Timóteo, capítulo 2, verso 3, só para uma introdução para nós. E eu, mais uma vez, sou grato a Deus pelo privilégio de poder ministrar a sua palavra. Estamos aqui nesta casa de oração para todos os povos, e há muito tempo, e nós aqui já estivemos também em outras oportunidades, estamos trabalhando, nosso pastor Manuel. Muito obrigado mais uma vez pelo convite, por nos dar o privilégio de assomar essa tribuna. A gente está se recuperando de alguma coisa que eu não sei se é gripe, que eu não sei se é resfriado, se não sei o que é, porque ultimamente dizem que é virose, né? Acho que é o nome esse que se dá, né? Mas o Senhor nos dará graça para esta ministração. Diz-nos assim: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Cristo Jesus. Amém? Pode sentar, dando glória a Jesus. Bom, meus amados, eu tomo esse texto apenas como uma introdução, para a gente já não começar falando especificamente do tema. E aí, pode passar aí. A nossa introdução, eu falo duas coisas muito importantes que a gente não pode esquecer quando nós falamos de crises, quando nós falamos de desafios. É muito importante se saber que viver é um desafio, vir à vida já é um desafio, de servir a Deus é um desafio, liderar é um desafio. Então não há como se pensar
em vida e vida cristã sem desafios. Não há como se pensar em ministério sem desafios. Desafios ou crise, seja a palavra que você queira utilizar, porque elas são partes essenciais da vida e principalmente de ministério. Eu, quando falo de liderança, eu não estou apenas falando de cargos, que a gente tem muita dificuldade de entender isso. Quando a gente fala de liderança, pelo menos segundo o que as Escrituras nos ensinam, apesar que o termo liderar não está nas Escrituras, isso está no nosso vocabulário desde a década de 50, mas a Bíblia fala de vocação, de vocacionado. E segundo Jesus, segundo o Novo Testamento, todos nós temos alguma vocação, todos nós fomos chamados para alguma coisa, todos nós temos alguma capacidade de alguma coisa no reino de Deus na vida cristã. Então, de acordo com as Escrituras Sagradas, todos nós lideramos de alguma forma, todos nós somos obreiros da seara do Senhor. E aí eu trago uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes, um grande pregador, pastor de igreja local, pastor presbiteriano, e ele diz que as crises revelam os covardes e levantam os vitoriosos. Então, significando dizer que quando se passa por crises, a gente vai saber de fato quem são os vitoriosos, quem são os que enfrentam, quem são os que vencem, quem são os que prosseguem, quem são os que continuam e quem são aqueles que dizem assim, vou ali e já volto, não é? Você provavelmente na caminhada cristã, nós pastores então muito ouvimos disso, de eu vou ali e já volto. E esse vou ali simplesmente desistiu do ministério, desistiu da carreira, desistiu de tantas coisas. Isso talvez seja até a culpabilidade de muitos púlpitos e de muitos microfones por aí que têm ensinado que evangelho, que vida cristã é só vitória. Essa frase parece que ninguém mais dá nem bom dia, nem boa tarde, nem boa noite, nem a paz do Senhor Jesus. E nem pergunta como você está. Ele já olha para você e diz só vitória. É por aí. E aí fica essa coisa meio que embutida no nosso inconsciente de que só tem vitória. Apesar de que eu penso assim, vitória é vitória sobre o quê? Sobre uma luta, sobre um desafio. Então cada vez que você diz só vitória, embutidamente você está dizendo que uma luta tem que antecipar essa vitória. Então presta atenção quantas vezes você diz a palavra vitória no dia, porque provavelmente se for umas 30, você está já pedindo 30 desafios para que você possa justificar a palavra vitória. Pode passar. E aí, ainda nessa introdução, uma outra coisa que eu faço questão de dizer, só para a gente poder se localizar, é que quando nós olhamos essas 3 cartas, que são chamadas cartas pastorais, é o apóstolo Paulo falando a 2 grandes obreiros do seu ministério, Tito e Timóteo. A Timóteo ele escreve 2 cartas, a Tito ele escreve uma carta. E é justamente nessas cartas que a gente percebe que Paulo está orientando a esses moços sobre o exercício do ministério pastoral. E nesse exercício do ministério pastoral e dos relacionamentos, ele vai falar de desafios, ele vai falar de crises, ele vai falar de momentos que passaremos, momentos que não tem como não passar. E aí a gente fez uma divisão, aquilo que nós chamamos de desafios ou crises internas, aquilo que tem a ver contigo, aquilo que é de dentro para fora, aquilo que tem a ver com o que você pensa, com o que você sente, com situações que tem a ver só com você, situações que você pode vir a passar na vida, e também aquelas crises e desafios que tem a ver com o externo, crises externas, desafios externos, que aquilo tem a ver com as pessoas que estão ao nosso redor, com as pessoas com que nos relacionamos. E não tem como fugir. Se você ainda não passou por algumas, está passando ou passará, porque isso não tem como a gente fugir. Então vamos lá. Primeira das crises aí, a gente chama de crises internas. E as crises internas que Paulo vai falar, e eu vou pelo menos ler com vocês algumas dessas referências, só para a gente, mesmo que esteja aí no nosso slidezinho aí, mas a gente não perder esse bom costume de ler a palavra do Senhor. Então, dentro das crises internas, são os primeiros desafios que quem quer superar-se nos desafios do reino de Deus e crescer, precisa saber tratar. E Paulo vai tratar de uma das principais crises internas, crises que está na alma
do obreiro, na alma da obreira, na alma do cristão, na alma do ser humano, que chama-se a crise ou o desafio da solidão e do abandono. Então eu quero ler com você 2 de Timóteo capítulo 4, verso 11 e verso 16. Capítulo 4, verso 11 e depois o verso 16. Todos nós já sabemos que aqui é um momento muito crucial da vida de Paulo, um momento muito importante da vida de Paulo. Imagine vocês, que eu já tive essa curiosidade em ler as Escrituras. Quando você lê o livro de Atos dos Apóstolos, você encontra Lucas narrando que Paulo fez 3 grandes viagens missionárias. E se você contar, o livro de Atos vai citando o nome das cidades por onde Paulo passou. E era um dos principais características ministeriais de Paulo, é que ele só chegava de maneira pioneira em algum lugar. Ou seja, ele chegava como o primeiro que chegou àquele lugar pregando o Evangelho. Paulo não passava por quem já por lá passou, pregou o Evangelho. E ele plantava a igreja naquele lugar. Se você tiver a curiosidade de contar, em cada viagem missionária de Paulo, tem por certo cerca de 20 a 21 ou 22 cidades citadas, que Paulo provavelmente, em cada uma delas, fundou uma igreja. Significa dizer que aqui nesse texto, Paulo está num momento crucial da sua vida, porque ele está diante de um tribunal que o está julgando a uma pena capital ou não, a uma sentença de morte ou não. Então o que se imagina de alguém que em 3 viagens missionárias fundou pelo menos em cada uma delas 20 igrejas? Então nós poderíamos pensar aqui em 60 igrejas. E se a gente pensasse em 10 membros em cada igreja, 60 a 10 dá quanto, gente? Bom de matemática, dá quanto, gente? Jesus. Dá quanto? 600, né? 600. Então, de 600, se a gente pensar em 1% de 600, 6 pelo menos, 6, irmão, poderia estar lá com a faixazinha dizendo: estamos contigo, estamos aqui em espírito de oração, não podemos fazer nada, você vai sentenciar, mas estamos aqui para te dar apoio. Mas olha o que diz o verso 11, vamos ler comigo? 2 de Timóteo, capítulo 4, verso 11. Eu vou só ler a parte A. Como é que está? Vamos comigo? 1, 2, 3. Só Lucas está comigo. Ponto. Significa dizer que eu tenho que saber lidar com esse tipo de crise. Olha o verso 16. Ele diz: ninguém me assistiu na minha primeira defesa, antes todos me desampararam. O que eu e você precisamos entender é o seguinte: das crises internas sofridas pela liderança, essa talvez é a mais nociva à alma do obreiro, do cidadão, do cristão. Essa talvez é a mais nociva de todas. Por quê? Porque, meus queridos, você imagine, você num momento crucial da tua caminhada, não tem ninguém nem para dizer estou aqui. Você não tem um ombro que você possa colocar a cabecinha e chorar. Você não tem alguém que diga: nada posso fazer por você, mas meu par de ouvidos está aqui só para te ouvir, fale à vontade, o dia inteiro à sua disposição. E aí, ele fala aqui das duas coisas, tanto da solidão e abandono. E eu digo que elas são irmãs gêmeas. Elas sempre andam juntas, são irmãs gêmeas. Quase sempre acontece junto, ok? Você só precisa entender que é uma pequena diferença. Normalmente quem é abandonado também continua e permanece só. Então, quando o abandono está presente, quando essa crise, quando esse desafio do abandono acontece na sua vida, a da solidão está junto. Mas nem sempre quando a solidão, e esse é o pior, tá? Nem sempre quando a solidão está presente, o abandono está. Ou seja, você pode estar entre a multidão e continuar só. Você pode estar no meio da grande muvuca evangélica dos últimos dias, mas continuar só. Você pode ter 200 milhões de obreiros ao seu lado, tudo intitulado, tudo com carteirizado da vida, mas continuar só. Essa é a pior das solidões. Porque ela não é uma solidão que vem acompanhada do abandono. Ela é a solidão em que você está lá. Você está lá, está todo mundo lá, mas ninguém está lá. Nem lá, nem aqui, nem acolhi. Porque você continua só. Por isso que eu e você precisamos saber lidar com isso.
Eu tenho visto muitos e muitos obreiros da seara do Senhor, cristãos, servas do Senhor, que não têm conseguido superar isso, que não têm conseguido superar esse desafio, essa crise. Você vai encontrar o próprio Paulo no verso 17 dizendo: apesar de só Lucas estar comigo, apesar de muitos terem me abandonado, ninguém me assistiu, ninguém me defendeu, ninguém falou nada a meu favor, mas ele no verso 17 vai dizer: mas o Senhor assistiu-me e fortaleceu-me para que por mim fosse cumprida a pregação entre os gentios e que eles pudessem me ouvir, e fiquei livre da boca do leão. Então há momentos que você tem que saber estar só, há momentos em que você tem que saber lidar com isso. Lembra do Senhor Jesus? Você não é nenhum privilegiado não, tá? Se você estiver aí tentando pular do terceiro andar, desce logo, em nome de Jesus, porque a crise não é só sua não. Jesus escolheu 12, dos 12 teve quase todos meio atribulados da vida, e aí no momento em que Jesus precisou de estar tendo alguém mais perto, chama 13 e diz assim: vamos ali, preciso orar, e preciso orar junto, preciso orar na unanimidade, mas eu só quero vocês três, dá para orar comigo? Chega um certo momento e Jesus diz assim: agora fiquem aqui orando, eu vou só mais um pouquinho à frente, eu preciso estar um pouco no meu solilóquio com Deus ali, a sós com Deus e com o Pai, e daqui a pouco eu volto. Quando ele volta, como é que está a turma? Dormindo! Aí ele vem, chama a atenção, diz: gente, era para vir apoiar, era para vir dar assistência, era para estar em espírito de oração, que eu não sei se é isso mesmo, enfim, mas é para vocês estarem aqui. E aí, não, pode deixar, Senhor, agora nós estamos firmes. E aí volta Jesus a parar. Quando volta, como é que está a turma? Dormindo. Então, você não é nenhum privilegiado, ok? Então, por isso, não precisa chutar pau da barraca, não precisa pendurar a chuteira, e nem precisa querer pular do terceiro andar. E Deus não joga a conversa fora, tá? Então, quer dizer, Deus não está falando para quem não veio, Deus só está falando para quem veio, né? Porque Deus é alguém inteligente. Então, esse negócio assim, quem tinha que estar aqui era fulano. Ué, como é que Deus está falando para o fulano que não veio? Deus é inteligente. Deus só está falando para quem veio. E quem veio? Quem veio? Eu! Então Deus está falando com quem? Comigo! E é isso aí. E vai dando glória a Jesus. Porque se não for de maneira preventiva, de maneira corretiva. Mas Deus está falando com quem? Comigo! Glória! Mas eu e você precisamos saber, pode passar, eu e você precisamos saber que Deus sempre providencia companheiros de caminhada que preencham o vazio deixado pela solidão e abandono. Presta atenção, nós penta, eu chamo a gente de penta, porque a gente não é hexa não, a gente é penta. Nós penta tem um problema muito sério. A gente, quando a Bíblia está dizendo que o anjo do Senhor acampa ao seu redor daqueles que temem, sim, está se falando da classe angelical. Mas há muitos anjos do Senhor, ou talvez pelo menos um anjo do Senhor ao nosso redor, e que não tem asas, não tem auréola na cabeça, talvez não seja da criatura mais linda do planeta Terra, mas é alguém que Deus tem providenciado, seja lá do relacionamento que for, pode ser o esposo, pode ser a esposa, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o filho, pode ser o irmão, pode ser o primo, pode ser a tia, pode ser o avô, pode ser a avó, não sei, pode ser o amigo, pode ser o pastor, pode ser o obreiro, não sei, mas todos nós temos de Deus um Lucas ao nosso redor. Todos nós temos de Deus um Lucas que está conosco em todo momento. Você percebe que Lucas era um médico que abre do seu ministério, abre da sua profissão, abre mão da sua profissão para estar narrando a história desse homem de Deus, e ele mesmo é embutido na história, conjugando o provérbio, nós subimos, descemos, fomos, voltamos, e etc. Ele nem dá aquele testemunho que a gente pode dizer: eu, Lucas, estou aqui, abri mão do meu ministério, né, irmão, e tal, estou fazendo esse sacrifício. Não, Lucas não teve nem isso. Lucas está embutido de uma maneira muito implícita na vida e no ministério de Paulo, e ele vai até o final. Só a morte separa Paulo de Lucas, porque Deus chama Lucas para ser o Lucas na vida de Paulo. Por isso você precisa estar mais atento
a quem é o Lucas de Deus na sua vida. Você precisa estar mais atento a quem é o Lucas de Deus na sua vida. E talvez esse Lucas não faça você se arrepiar. Talvez esse Lucas não faça você ficar nem vermelho, nem roxo, nem amarelo. Talvez esse Lucas não faça você falar em língua estranha. Mas é o Lucas que está aí, pelo menos um par de ouvido para ouvir você. É o Lucas que está aí, emprestando o ombro para você chorar. É o Lucas que está aí, sempre com um lencinho na mão, para você enxugar as suas lágrimas. É o Lucas que Deus está provendo para a sua vida. Para que naquele momento em que você estiver se sentindo abandonado ou se sentindo só, ele vai preencher. E aí, nós colocamos que para Paulo, Deus proveu um Lucas, que é o texto de 2 Timóteo 4,11, e para o Elias, Deus proveu um Eliseu. E aí está lá o texto de 1 Reis, capítulo 19, verso 14, 16, 19. Então significa dizer que eu e você precisamos aprender a lidar com isso. Se eu não aprender a lidar com isso, eu vou ter problema de crescer no reino. Eu só cresço no reino se eu souber lidar com solidão e com abandono. E não tem jeito. Se Jesus também teve um momento de solidão e teve um momento de abandono, se Paulo também teve um momento de solidão e teve um momento de abandono, o que faz de você e de mim melhores do que eles? O que faz de você e de mim alguma criatura tipo excepcional? Então não significa que você tenha que passar, mas você pode vir a passar. E você precisa estar preparado para isso. Vale um amém? Amém. Próximo aí. Outra crise, que é uma crise interna, que muitos líderes, meu Deus, têm atravessado. Eu quero, das muitas referências que colocamos aí, eu quero ler 1 de Timóteo, capítulo 1, verso 1. Rapidinho aí. Essa chama-se crise da convicção ministerial. Oh, meu Deus. Isso tem sido um problema hoje. Porque quando a gente começa a perguntar, irmãos, quem te chamou? A maioria não sabe dizer se foi Deus que chamou. Ele diz que foi o pastor que chamou. Ele diz que foi o pastor que colocou a mão na cabeça. Ele diz que foi a igreja numa assembleia administrativa que elegeu. Ele diz que foi o grupo que fez uma passeata e disse: ele, queremos ele, ela, queremos ela. Mas vem cá, você tem convicção da sua chamada? Deixa eu até dizer uma coisa aqui bem simples para vocês, tá, gente? Um chutezinho na canela, você vai dando glória a Jesus, já que a gente é penta, né? Em vez de você dizer ai, se diz glória. Na verdade, a maioria de nós está fazendo o que a gente não foi chamado para fazer. E fica anos nesse negócio. 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos na igreja, fazendo o que não foi chamado para fazer. Porque a gente parece que não se achou. E número 1, você tem que se encontrar. Você tem que se encontrar. Não é o profeta que tem que ficar dizendo para você quem é, o que Deus tem para a sua vida. Sentido de Deus, tu é cantor, hein? Canta aí. Aí você fica. Aí o profeta, não, sentido de Deus, não é cantar, é tocar. Vai para a bateria. Aí a bateria começa a dizer: tira esse cara daqui, tira essa criatura daqui. A bateria começa a reclamar. E a própria bateria já sabe que você não pertence a ela. Aí vem o outro e diz: não é bateria, não é cantor, é pregador. O sujeito nem leu a Bíblia. E tem crente que quer pregar, mas não leu nem a Bíblia, não leu o Novo Testamento nenhuma vez na vida. Não sabe um versículo de cor nessa vida, tem que levar o quê? Uma tocha no quartinho de oração com os dois diáconos fortes. E quer pregar uma criatura dessa? Como pode ser uma dessa? Você já leu a Bíblia? Lê primeiro, filho, para ver se você não entendeu. É maravilha. E quer pregar. Recebi. O que você recebeu? Recebeu agora uma revelação. Tá, quantas vezes você já leu? Já leu a Bíblia? Já leu o comentário? Já sabe o que significa? Sabe quem foi que escreveu? Para quem escreveu? Onde escreveu? Por que escreveu? Em que língua que escreveu? Não, Deus ainda não revelou. Vai revelar agora. Aqui tem um bom de livro e lê o livro, e depois que você lê todos esses livros da Bíblia e da Escritura, você vai receber a divina revelação do Espírito Santo sobre essa passagem. Amém? Só. Aí tem gente assim. Tem gente 30 anos na igreja que o que vai pelos departamentos. O que vai pelas profecias. Por quê? Porque cada hora dizem que ele é uma coisa. Mas aí por que você está rodando? Porque você não se achou. E como é que eu me acho? Ou Deus vai dizer diretamente para você: Moisés, sim senhor, tira a sandália dos teus pés, a terra é santa. E sim senhor, entendi. Agora eu estou chamando você para libertar o meu povo de Israel. Eu estou chamando você para libertar o meu povo de Israel. Ah, tá, entendi.
Ou então você é um Josué que não ouviu nada, não teve revelação nenhuma, mas andou segurando a mala de Moisés, vão para lá, e vão para cá, e vão para lá, e vão para cá, e vão para lá, e vão para cá, até que chegou o dia e a hora que quando Deus disse para Moisés, Moisés, agora é a hora de passar a mala, e Deus deve ter perguntado, Moisés, só para saber se você sabe como eu sei, sabe para quem você vai passar a mala? Senhor, é Josué, é isso aí, é Josué. É assim que a gente se acha. Aí o sujeito que não aparece em coisa nenhuma, o sujeito que não presta para coisa nenhuma, o sujeito que não aceita coisa nenhuma, o sujeito que não pode coisa nenhuma, vai se achar onde? Aonde? Nem só Deus sabe, que ele é onisciente, sabe, mas acho que ninguém sabe onde você vai se achar, não se acha coisa nenhuma. Deu para você entender que é você que tem que se achar? Você que tem que se achar. Aí se o profeta chegar e falar o que você já sabe que é a tua vocação, vai ser isso aí, Senhor. E se o profeta profetizou errado, tu tem que chamar o profeta, eu já sei para que Deus me chamou. E você vai saber fazer rápido, vocação é o seguinte, rapidinho. O que é vocação? Uma vez alguém perguntou ao professor assim, professor, à luz do original, o que é vocação? Aí o professor respondeu assim, olha, à luz do original não sei não, mas eu sei assim, vocação é não sei, não ser. Não sei, não ser, não sei, não fazer. Acho que isso que é vocação. Deu para você entender? Eu não sei não ser. Eu não sei não fazer. Então o que é vocação? É aquilo que você só sabe ser. É aquilo que você só sabe fazer. Então quando alguém me diz que é vocacionado por uma coisa, mas ele não faz aquilo, quando ele diz que é vocacionado por uma coisa, mas ele não é aquilo, então vocação é, eu só sei ser assim, fazer assim. Então, por exemplo, se você é um vocacionado a ser um intercessor, se é alguém de oração, se é alguém desse ministério da oração, e que a gente pode chamar de muitas coisas no reino de Deus, na igreja local, você será alguém que só sabe orar, que não sabe não orar. Isso é simples, entendeu? Isso é vocação. Então vamos, 1 Timóteo 1, diz assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o quê? O mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa. O que eu quero chamar a sua atenção? Que a gente colocou ali. Esta é uma crise que nos induz à comparação. É quando nós começamos a fazer a comparação do nosso ministério e da liderança dos outros. Oh, meu Pai! Essa infantilidade não existe em nós, sabia, gente? A gente ainda não ficou adulto nisso. A gente ainda não alcançou essa adulteza espiritual. Aí, por que a gente fica na crise? Porque a gente fica assim. Se o outro ministério está indo melhor do que o que a gente acha que o nosso está, se o outro está prosperando mais, está prosperando menos, se lá tem mais, se aqui tem menos, aí a gente começa a ficar nessa crise. A gente começa, inclusive, até a dizer para Deus, eu não estou entendendo. Não, meu filho, presta atenção. Deus não disse que ministério se avalia por quantidade. Ministério se avalia por qualidade. E muita quantidade aí de qualidade não tem? Não tem? Nada! E isso só vale para homem, para Deus não vale nada. E você precisa saber que, se você sabe qual é a sua vocação, você sabe onde Deus tem te colocado e para o que Deus te tem colocado. E há muitos ministérios que fazem esses ministérios que acontecem aqui acontecerem de verdade. Ministério de oração, por exemplo. Qual o holofote que o ministério de oração tem? Qual o púlpito de ministério de oração tem? Ministério de oração, além de círculo de oração, além da intercessão, além do quartinho de oração, isso acontece quase sempre, na maioria das vezes, você e ele só. Se não tem lá um círculo, se não tem um grupo junto, é você e ele só. Esse é o ministério, você precisa saber disso, se esse é o teu ministério. E é um ministério que não tem holofote, é um ministério que não tem microfone, é um ministério que não tem ninguém tirando foto e botando nos faces da vida. Aí você precisa saber disso e parar com a comparação, porque, irmãos, nós temos que nos tornar adultos nisso.
Deixa eu fazer aqui uma comparação bem simples, mas isso tem a ver com a realidade de muita gente. Imagine um missionário que tem que ir para um lugar, por exemplo, no nosso Brasil, as comunidades ribeirinhas do Amazonas, por exemplo. Só para chegar lá, você já tem que estar com muita vontade de ser missionário mesmo e com muita vocação de ser missionário. Só para chegar até a comunidade ribeirinha do Amazonas. Só pela condução, até chegar lá. Aí chega num lugar desse, não tem escritura, não tem nada na língua falada naquele lugar. Então o missionário que chega, ele tem que aprender a língua falada, para depois disso, ele conseguir criar os caracteres para uma língua escrita, a partir da língua falada, e que tem que ter no mínimo 3.000 vocábulos para ser um vocabulário para ter escrita, para a partir daí ele poder traduzir para aquela língua só então falada, que agora passará a ser uma língua escrita, pelo menos no mínimo, minimório, pastor Daniel, um livro como o Evangelho de João. Aí percebe? Bom, para eu fazer isso eu tenho que ir para um seminário, eu tenho que aprender tudo que for possível dentro da teologia, mas eu tenho que aprender os originais bíblicos, eu tenho que aprender o hebraico, eu tenho que aprender o grego, eu tenho que aprender o aramaico, eu tenho que aprender muito bem o meu português, e em alguns desses lugares eu tenho que talvez aprender a própria língua falada. Então aí vai 5, 6 anos de muito conhecimento. Sai de lá falando fluentemente o grego, o hebraico, o aramaico, o inglês, o espanhol e aleluia. Aí poderia estar ganhando dinheiro em qualquer lugar, mas aonde que eu vou me enfurnar, gente? Numa comunidade ribeirinha do Amazonas. Vou para lá. Aí chego lá, eu tenho que saber o que eles chamam isso aqui. Como é que eles chamam isso aqui? Como é que eles chamam isso aqui? Como é que eles chamam isso aqui? Enfim, eu tenho que saber. Eu vou aprendendo falando junto com ele. E a partir daí, eu vou catalogando esse negócio todo. Para poder eu então criar os caracteres, que serão os caracteres da língua escrita, para eu poder, o mais rápido possível, eu conseguir traduzir para que tenha a escritura naquela língua, naquele lugar, daquele povo, pelo menos um livro. Não vai ter do Gênesis ao Apocalipse, mas pelo menos um livro. Eu pego um evangelho. Por gentileza, chute aí. Quantos anos você acha que eu vou gastar para fazer isso aí? Chuta aí, gente. Pode chutar. Quanto você acha? 10? Vocês são de muita fé. Muita fé. Que o Senhor me faça crescer nessa fé. 20? É por aí. Eu vou gastar, depois de ficar 5, 6 anos dentro do seminário, aprender teologia, aprender as 3 línguas originais da Escritura, falando para traduzir, para escrever e tudo mais, ainda aprendendo muito bem o inglês, aprendendo muito bem o espanhol, talvez o francês também, porque dependendo do lugar, chega lá uma língua falada muito parecida, e aí, vou ganhar dinheiro? Não, vou ganhar dinheiro em lugar nenhum. Deus me chamou para ser missionário, e é esse o lugar que Deus quer que eu vá. Como é que eu posso avaliar o ministério dessa pessoa com o ministério do grande evangelista que está rodando o mundo inteiro, como foi o Billy Graham da vida, ganhando milhões e milhões de pessoas para Jesus? Eu vou dizer que um é de Deus e o outro não é? Eu vou dizer que um ministério foi mais propenso do que o outro que não foi? Não, cada um estava no seu lugar. Um é o que Deus usou o mundo inteiro, rodou todos os países e que fez grandes congressos e que passou pelos maracanãs da vida dos países aí por aí afora. E o outro é aquele que tem que se enfurnar dentro de um lugar desse, tem que se condicionar àquele lugar e tem que ficar ali no mínimo 20 anos para conseguir isso. E só vai traduzir talvez no Evangelho de João. Deu para você entender? Por isso que vocação e convicção de ministério é você se saber em Deus, que está na posição certa, na chamada certa e provavelmente no lugar certo, fazendo a coisa certa. Às vezes as angústias da alma da gente é que a gente não está fazendo a coisa certa. Presta atenção, é para tribunar mesmo, faz parte do meu ministério. Tribunar também. Ó, por que às vezes eu fico assim, do tipo, sei lá, não estou entendendo? Porque você está no lugar errado. Em que sentido lugar errado? Estou falando de igreja, não. Estou falando de carteirinha para cá, cartinha para lá, disso não. Você não está na vocação. Porque se é o que você foi chamado para ser, e você não é o que foi chamado para ser, há um vazio em você. É isso aí mesmo. Se Deus chamou você para ser um missionário, e aí? E o que tem de crente
dizendo, não, eu estou pedindo tempo para Deus. Não, eu estou, Jesus, eu tenho pedido a Deus para Deus esperar mais um pouquinho. E como Deus está falando para quem? Deus está falando para quem? Deus está falando para quem? Para nós. Não é para ninguém que não vê, né? É para nós. E aí, você fica muitas vezes com crises, que são crises que você mesmo criou. Meu filho, em nome de Jesus, faça o que Deus chamou você para fazer. Esteja na vocação que Deus chamou você para fazer. Chega ao seu pastor e diga, pastor, essa é a vocação de Deus para a minha vida. Porque tem que ser assim, meu irmão. Senão fica você nesse vazio. Porque até diante das lutas e das crises, se eu estou fazendo o que fui chamado para fazer, meu Deus. Deixa eu falar de nós, pastores. Tem dia que o pastor está assim, meio choroso. Tem dia que o pastor deita assim, nunca mais, não quero saber de mais nada. Na próxima reunião eu estou largando tudo. E eu já estou vendo quem vai ser o próximo, que eu vou já passar a presidência, que eu vou deixar titular da igreja, e que eu não quero saber para nada. A gente chora, a gente dorme. Aí o Salmo 127 se cuida da nossa vida, né? Que o Senhor cuida de nós quando nós dormimos. Aí quando a gente amanhece, meu Deus, fulano tem que visitar, aí Beltrano tem que isso aqui, o Senhor, a agenda, fica, Jesus, esqueci de ligar, não sei mais para quem. Aí quando dá lá para 4 horas da tarde, que a gente lembra, a gente vai desistir do ministério até a noite antes de dormir. É assim. E é assim que funciona. Quando eu sei dos problemas da alma humana, e a gente não pode negar isso, conheço grandes homens de Deus, servos de Deus, seja do ministério pastoral ou de outros ministérios, que ficaram tão machucados, que mesmo sendo chamados, precisaram de muito tratamento para conseguir se recondicionar. Mas eu quero deixar muito claro que a chamada ela é forte na alma da gente, quando você entende qual é a sua vocação. E por mais que você se entristeça de um jeito, que você fique aborrecido por outro, porque você é ser humano, isso é normal, mas a chamada é quando você tem essa consciência, ela é mais forte em você. Aí você vai para Atos 14, Paulo está na cidade de Como, Derbe e Listra. Paulo recebe ali um sacode danado lá, que quase matam-o, e só deixam ele porque achavam que ele já estava morto. O texto bíblico diz que quando ele se recompõe, ele levanta, e no nosso carioquês ele sacudiu a poeira, deu a volta por cima e foi para onde? Voltou para a mesma cidade. Se não for coisa de doido, é coisa de vocacionado. Então, olha só, outra coisa que nós colocamos ali é que quando trata-se de dons e capacitação divinos, a comparação revela-se como infantilidade diante da verdade de que cada ministério, dom ou capacitação são únicos. Portanto, o quê? Incomparáveis. Então, o que eu quero chamar a sua atenção para a gente partir para o próximo? Pare de ficar se comparando com os outros. Isso é meninice. Está me ouvindo? Isso é meninice. Você está me ouvindo? Isso é criancice. Está me ouvindo? Isso é jardim de infância. Está me ouvindo? Isso é infantilidade. Está me ouvindo? Isso é imaturidade. Está me ouvindo? Isso é falta de crescimento espiritual. Você está me ouvindo? Isso significa que você não se tornou adulto na fé. Está me ouvindo? Isso significa que você ainda é meninão na presença de Deus. Está me ouvindo? Isso significa que você ainda está na chupetinha espiritual. Está me ouvindo? Isso significa que você ainda está amando nos seios do Eterno. Está me ouvindo? Então fica adulto em nome de Jesus. Glória. Deixa o nervoso lá em nome de Jesus. Por que fica assim? Gente, não, esse adágio popular tem tudo a ver, cada um na sua amizade, continua nesse sentido, fica no que Deus te chamou, sem comparação, porque aí você tem que ter convicção do que Deus te chamou. Agora preste atenção, convicção do que Deus te chamou significa também não fique ouvindo ninguém dizendo, acho que não é isso, acho que só não deu certo por causa disso. Você tem que ter a convicção do que Deus tem para a sua vida. Valeu, amém? Amém! Próximo. Outra crise, que é uma crise interna ainda, e essa é forte, hein? Crise do... Meu Deus. O grande problema, 2 Timóteo 2,15 é um texto ali que nós colocamos. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Olha só. Nós só aprendemos a lidar com a vitória. Ninguém aprende a lidar com o fracasso. O que é isso, pastor? A gente só faz a campanha da vitória.
estabelece, o que eu faço? Como é que eu lido com isso? 2 fatores são apontados como causas do fracasso. 2 coisas: despreparo e frustração. Primeiro, é que a gente não está preparado. Então a gente pode fracassar em alguma coisa. Deixa eu te explicar o que é fracasso, gente. Fracasso, o sentido correto da palavra é: não alcancei o que estava na perspectiva, no objetivo. Eu não alcancei. Não foi o resultado que eu esperava. Não foi o que eu pretendia. Tá? Isso é o fracasso. O fracasso é: ainda não alcancei o objetivo, ainda não alcancei o alvo, ainda não cheguei onde queria, o resultado não foi o que eu esperava. Isso é o fracasso. Aí, isso muitas vezes acontece por causa do despreparo, porque nós estamos preparados exatamente para a vitória. Mas o fracasso, assim, se acontecer, como é que a gente lida? E a maioria das dificuldades que a gente vê hoje com liderança, inclusive na igreja, é quando a coisa não deu como se esperava. Não aconteceu como se esperava. E aí a pessoa não sabe lidar com aquilo. Despreparo pode levar à frustração e ao fracasso. Há uma coisa muito importante que eu quero chamar a sua atenção. Vamos para 2 Timóteo 2,15. Eu queria que um de vocês lesse esse texto aí para nós, por favor. Que é bem conhecido, mas vamos ler aí, por gentileza. Ele é bem conhecido, mas é bom que se leia, né? Só para a gente não... Pode ler, uma voz pode ser feminina, uma voz masculina, bem forte. Que maneja bem a palavra. Então procura, esforça-te. O procura aí é esforça-te para apresentar-te a Deus como obreiro aprovado. Então o que eu quero chamar a sua atenção? O grande problema é que as pessoas são treinadas para sucesso quando deveriam ser treinadas para o fracasso. Porque o fracasso é mais comum do que o sucesso. É triste dizer isso, mas é isso que a gente precisa ouvir. Isso aqui não é nenhuma palavra de desânimo. Isso aqui não é nenhuma palavra de derrota, não. É uma palavra de preparo. Então quem já teve aquele treinamento militar, se ainda é ou não, ou se já passou pela vida militar, sabe que você é treinado para um momento de uma guerra. E no momento de uma guerra tem soldado ferido. No momento de uma guerra tem retaliação. No momento de uma guerra você não pode sair com o pensamento de que você só vai atingir o lado de lá, que você não vai ser atingido de alguma forma, não vai se ferir de alguma forma. E aí você é treinado a saber como eu vou lidar se eu for ferido. E como eu vou lidar com o companheiro que está ao meu lado se ele também for ferido. Aí olha só uma coisa importante que nós colocamos, pode passar. Saiba que fracasso não é tão ruim se ele não atacar o quê? Seu coração, que esse é o problema. Agora também saiba que o sucesso, ele é completamente bom se ele não subir para a sua cabeça. Então olha só, como é que a gente tem que saber lidar com as duas coisas. Fracasso não pode entrar aqui. Fracasso, ele tem que ficar no externo. Fracasso não pode entrar no coração. Há um texto muito interessante de Paulo, 2 de Coríntios, capítulo 11, lá no verso 28, melhor, a partir do verso 22, ele começa dando uma lista de experiências assim, terríveis que ele teve no ministério. Ele fala de naufrágio, ele fala de fome, ele fala de sede, ele fala de perseguição, ele fala de falsos irmãos, ele fala de um monte de coisa. Mas o verso 28 é interessante porque ele diz assim: além dessas coisas exteriores, a única coisa que me pesa é a preocupação pelas igrejas de Deus. Olha, ele faz uma lista, que a gente pode chamar assim no bom carioquês, desgraçada lista, uma lista que a gente não pode desejar nem para o maior inimigo, mas ele diz assim: essas coisas foram exteriores. Então olha aqui para mim, meu querido irmão, você não pode deixar que nada ruim da sua vida entre aqui, ó, e entre aqui. Se entrar aqui coração, e se entrar aqui na sua mente, você está abatido. Aí você está destruído, aí você está acabado. O fracasso, ele não pode entrar aqui nem aqui. O fracasso, e a gente vai ver isso aqui, você já deve estar acompanhando aí pelo roteiro, ele vai nos permitir enxergar outras coisas. Quando uma portinha se fecha aqui, você tem que ficar atento, porque provavelmente uma outra porta ela vai estar se abrindo ali, e talvez seja a porta até maior do que essa aqui.
Eu tenho que saber lidar com isso. Porque todo obreiro precisa saber que sucesso no padrão de Deus é estar fazendo a vontade de Deus, tá? Então entenda isso. Sucesso está no centro da vontade de Deus. Dá para dizer comigo? Sucesso é estar no centro da vontade de Deus. Só para ficar decorado. Sucesso é estar no centro da vontade de Deus. Só para o irmão não esquecer, aperta a mão dele e diga isso aí para ele. Sucesso é você estar no centro da vontade de Deus, tá? Agora, eu tenho que saber qual é a vontade de Deus para a minha vida em particular, né? Como diz o outro, a vontade geral de Deus, ou a vontade de Deus soberano, está nas Escrituras, para todos nós por igual. Mas Deus tem um trabalho comigo. Deus é um Deus pessoal, Deus é um Deus de relacionamento. Então, fora aquilo que eu já sei que é o Evangelho, que é a vontade de Deus para todo aquele que é do Evangelho e é do reino de Deus, qual é a vontade pessoal, particular, individual de Deus para a minha vida, no que tange a vocação, a ministério e a tudo mais. É disso que eu preciso saber. E esse é o sucesso. Aí volto de novo ao exemplo que eu dei aqui. Tanto o saudoso Billy Graham, quando estava pregando e ganhando multidões, milhões de pessoas para Jesus, estavam no centro da vontade de Deus. Como eu e você, se estiver lá numa comunidade ribeirinha do Amazonas, se estiver lá em Moçambique, eu tenho um casal de ex-alunos que estão lá em Moçambique trabalhando já há um bom tempo, e às vezes mandam fotos para a gente, pastor, que olha, isso aqui, como os templos nossos lá, em qualquer templo, é luxuosidade. Meu pastor, que coisa! E ele manda lá aquelas casas de chupana, né, que chama aqui, de madeira e barro, né? E o banco é como se fosse um tronco que eles cortam no meio assim, dá uma lixada para os adultos sentar. Muita criança. Talvez assim, acho que o dobro disso aqui, de criança. E só chão, não tem nem onde sentar, até porque também é muita criança. E eles botam um negócio no chão lá, aquela criançada toda, e eles lá ministrando para aquelas crianças, e com muita dificuldade financeira. Muitas vezes a gente vai mandando ajuda para lá, e a agência que os sustenta lá também ajuda. Aí com o último catástrofe, né, que teve agora lá também de tsunami, né, essa situação aí, também causou muita dificuldade. Então, eu não posso chegar e dizer que esse alguém não está no centro da vontade de Deus. Cada um está no centro da vontade de Deus. Por isso que Paulo recomenda o preparo de Timóteo, porque quando ele está dizendo, procura apresentar-te a Deus aprovado, porque você pode vir até lá na frente algum momento difícil, para você não só evitar o fracasso, mas ao mesmo tempo você ter algumas situações que podem vir sobre a tua vida e você precisa aprender. O fracasso, deixa eu só dizer algumas coisas rapidamente aqui. Ele te faz pensar. Por que não deu certo? O que faltou? O que eu fiz ou o que eu deixei de fazer? O fracasso traz experiência. Você automaticamente diz assim, opa, eu preciso ser maior do que isso aí. Então lá na frente, quando você for batido na frente com alguma coisa, você não vai logo balancear, você vai continuar firme. O fracasso na nossa existência, ou seja, aquilo que a gente não alcançou, aquilo que a gente não evidenciou, aquilo que não foi legal, isso traz para a gente aprendizado, isso traz para a gente maturidade, isso faz a gente reavaliar. Isso é uma das principais regras de administração, né? PDCA. PDCA é você planeja, você executa, você dirige, mas você tem que reavaliar. Toda vez você tem que reavaliar. E o reavaliar deu certo? Deu certo. E como é que a gente faz para continuar dando mais certo? Não deu certo. Por que não deu certo? Deu mais ou menos certo. Por que deu mais ou menos certo? Para começar tudo de novo. Aí tudo de novo, planeja de novo, dirige de novo, executa de novo, e aí de novo você tem que reavaliar. Então é sempre assim. Sempre assim. Vamos ao próximo? Na crise interna ainda. É a crise do desânimo. Paulo vai dizer em 1 Timóteo 1,14: não negligencies o dom que há em ti. O que ele está dizendo? Há momentos da vida da gente que o desânimo quer chegar, tá, gente? Infelizmente, faz parte. E quando você encontra um líder, quando você encontra um crente, quando você encontra uma pessoa desanimada, Senhor Jesus. E é muito comum hoje a gente encontrar líderes desanimados. Líderes que no meio do caminho vai ficando. E você tem que superar esse desafio para crescer no reino.
Pastor, deu desânimo porque eu estou sem Espírito Santo na minha vida? Não, isso não. Desânimo não dá em banco. Desânimo não dá em parede. Desânimo não dá em árvore. Desânimo não dá em coisas inanimadas. Desânimo dá em gente. E às vezes dá até em animal. Você desanimado da vida, dá em gente e dá em animais domésticos, pelo menos alguns ficam desanimados da vida. Tá. O grande problema é quando você deixa esse desânimo se tornar enraizado na sua vida. O desânimo não pode enraizar na sua vida. O desânimo não pode ser maior na sua vida. E deixa eu dizer uma coisa a você, nesse mesmo texto, a gente não saiu dos textos de Timóteo e de Tito. Olha o que pode causar desânimo. Tempos trabalhosos. O que esse texto vai dizer, que está lá na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, verso 1 ao 9, Paulo vai dar uma lista enorme, grande, de coisas que são características desses tempos agora, desses tempos do fim agora, desses tempos maus agora, que são desânimos. Para nós, causam desânimos em nós, e eu e você precisamos estar atentos a isso. Quer ver uma outra coisa? Que isso aqui está dentro até das crises externas? Opositores. Mais à frente eu vou falar melhor disso aí. Mas você às vezes tem uma oposição naquilo que você está fazendo. De repente tem alguém que se opôs àquilo que você está realizando. E aí você fica desanimado. Que é outra coisa, tá, gente? Se alguém disser para você que realizar a obra de Deus é só vitória, pelo amor de Deus, não crê nesse negócio não. Porque o que eu tenho de vida dizendo, eu não entendi, pastor, porque eu estou fazendo a obra de Deus. Fungando e tudo, né? Muita luta, meu Deus, não entenderam, falaram mal, caluniaram. É isso aí mesmo. É isso aí mesmo. Alguém disse o contrário? Depois você vai lá, chama na esquina e diz, ó, tem que prestar conta comigo aqui, você me enganou, né? Isso pode acontecer, pode. Infelizmente, porque ele está lidando com gente. Não há coisa mais sublime, mas também não há coisa mais difícil nessa vida do que lidar com gente. Não tenha dúvida. Isso tem a ver com todo tipo de relação com pessoas. Por que muitos profissionais, que a profissão dele é lidar com gente? É o psicólogo, é o médico, é o advogado. E aí vai. São muitas, é o assistente social, que são profissões, aí não estou nem falando dentro, que tem que lidar com pessoas. Funcionários públicos que tem que atender um balcão, uma pessoa. É o caixa do banco, é o gerente do banco, está lidando com gente, tem que lidar com gente. E aí fica você pensando que só vai chegar gente boa ali, que vai sorrir para você e te dar um bom dia e um bom trabalho. Jesus amado. Você provavelmente trabalha com relações públicas de alguma área. Meu Deus, não dá. Às vezes até a pessoa escolheu a profissão errada, que também já não sabe lidar com gente. Aí quando aparece gente da pá virada, aí fica mais difícil ainda. Tem como? Por isso que opositores podem acontecer na sua vida. E perseguições. A Bíblia vai me dizer, e esse é um dos textos, que perseguições fazem parte de quem está, na verdade, servindo a Deus e fazendo a obra do Senhor. Perseguição acontece. Ok? Perseguição acontece. Você não pode esquecer disso. Aí, pode passar aí. Olha o que Paulo vai ensinar para esses filhos na fé, para eles vencerem o desânimo, para eles vencerem essa crise, esse desafio de desânimo. Ele vai dizer assim, valorize seu dom. Quero que valorize o que você tem. Você é ser, você é alguém tão importante para Deus. Deixa-me ficar sofrendo angústia e dor. Deixe seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é. Eu venho falar o valor que você tem. Eu venho falar o valor que você tem. Se você não se valoriza, isso é uma regra básica, tá, gente? A Bíblia diz assim: dá honra
E quem é que se dá honra? Eu que me dou honra. Você que tem que se dar honra. Então, se você não se dá honra, que honra eu vou te dar? Se eu não me dou honra, que honra você vai me dar? Se você não se valoriza, ó, não é se pensar que é a quarta pessoa da divindade, não, tá? Tem os surtados. Esses são os surtados da vida. Conhece algum? Eu conheço a minha dúvida. Não é você pensar que é o todo-poderoso, não é você pensar que sem você Deus não vai realizar a obra dele, não é isso não, isso é coisa de surtado, isso aí é outro gabinete, né? É outra consulta clínica, né? Para os surtados. Eu estou falando de quem tem que saber o valor que tem, você tem que se honrar, você tem que se valorizar, você não pode desprezar o dom que é em ti. Aí quando você se dá a honra devida, os que estão ao seu redor também vão te dar a honra devida, ok? Isso é importante, tá? Mantenha viva a chama da vocação pelo Espírito que é em ti, que é outra coisa que Paulo vai dizer. Ó, mantenha viva essa vocação tem que estar ardendo em você. Aí você não vai desanimar. Eu me valorizo, eu valorizo o dom que é minha, que Deus me capacitou a fazer, e eu também vou manter vivo. E como é que te mantém vivo? Se envolva cada vez mais na sua vocação, prepare-se cada vez mais para a sua vocação, faça o melhor possível dentro da sua vocação. É isso que vai mantendo vivo você, vai mantendo vivo, porque se você foi chamado para ser isso aí, para ser essa vocação que Deus te chamou, conforme você vai fazendo, isso é chama que vai ardendo em nós e vai movimentando a gente, e vai ministrando a gente, e vai fazendo com a gente ser cada vez mais o que Deus nos chamou para si. Na experiência pastoral, penso que todos os pastores, o Nathaniel, o pastor João, os demais pastores aqui, às vezes tem um dia que a gente está atendendo alguém que a pessoa está contando um problema e está dizendo assim: Jesus, não era para mudar de lugar não? Está do lado de lá da mesa, a criatura do lado de cá e eu contando a mesma coisa. Aí Deus tem que te usar para você aconselhar, aí Deus tem que te usar para você ministrar. E de repente quem sai daquele gabinete onde você atendeu, quem sai mais curado? Você. Porque é no exercício. Tem dia que é aquele dia que a gente diria assim: puxa vida, se um outro pregasse hoje eu não estou tão para cima assim. Aí é o dia que Deus mais te usa ministrando a palavra. E você sai ali renovado, porque você está no exercício do seu ministério. Aquilo que você foi chamado para fazer, conforme você vai fazendo, Deus vai cuidando de você. É Isaías 58. Isaías 58, o capítulo inteiro vai dizer isso. Vai dizer assim: olha, você é o jejum que Deus te chamou para fazer. O verso 12, inclusive, Deus vai dizer exatamente isso. Ó, quando você estiver atrás, em busca daquele que está atado, daquele que está escravizado, você vai desatando as cadeias e cortando as correntes e os laços, e vai salvando e abençoando o vida. A luz de Deus brilhará sobre as trevas que estão sobre a tua vida, sobre a escuridão, e o teu jardim será regado, e a glória de Deus vai se manifestar, mananciais de águas vivas virão sobre ti. Ou seja, a cura de Deus acontece em nós quando a gente está no exercício da nossa vocação, abençoando a vida de outro. É isso. E encare o combate como bom. Olha como é que Paulo diz, que é o capítulo 4, verso 7. Combati o bom combate. Quando você vê crente contando um pouco da experiência, meu Deus, parece que ele está no inferno. Eu não sei, me disseram que eu ia para o céu, que eu estava no céu, que era paraíso, que era o caminho do céu, que o caminho era Jesus, mas eu acho que eu estou no caminho do desinferno, pastor, que era quarta-feira, só vejo demônio, capeta, diabo, e só vejo flecha, só vejo doente, e essas coisas assim, só vejo essas coisas ruins da minha vida. Não, você tem que entender que o combate ele é bom. Por que o combate é bom? Porque você sabe de que lado desse combate você está, é o lado vitorioso, é o lado do Senhor. Você sabe quem é o Senhor desse exército, e você sabe qual é o final da história, ele já sabe. Nós somos os únicos, né? Os únicos soldados que vai para o combate já sabem o final da história. Então o combate é bom. Só um meio que a gente não sabe. Aí nesse meio alguém tem que saber se a gente vai ser ferido, se a gente não vai ser, como é que vai ser, como é que Deus vai tratar a gente, mas a gente já sabe o final da história. Por isso eu combati e estou combatendo um bom combate. Vamos para as crises externas? O pastor, não acabou não. Essas são as crises internas. A crise interna é aquilo que só tem a ver com você, mas tem as crises externas, tem os desafios externos.
E qual o primeiro aí, gente? Qual o primeiro aí, gente? Crise da oposição. Deixa eu dizer para você, essas crises são os que vêm de fora para dentro. Elas não agem no interior da pessoa, elas agem ao redor da pessoa, elas agem no ambiente de trabalho da pessoa. Elas se relacionam com as outras pessoas do que com você mesmo. Mas ela está dentro do seu ambiente de trabalho. Ela está dentro do âmbito que você está agindo. Agora, se o líder triunfar nas crises internas, ele será capaz de triunfar nas externas. Se o líder vencer os desafios internos, ele vai vencer os externos. Ele terá essa capacidade. Ok? Por isso que é importante a gente saber disso. Aí tem um texto que eu quero... Tá aí, mas... Vamos, abre aí, para a gente ler esse texto aí. Só para não perder o bom costume de ler a palavra. Tito capítulo 3, apesar de que está aí juntinho, mas olha só o que esse texto vai dizer para nós. Olha o que esse texto vai falar para nós. Tito capítulo 3, verso 10 e 11, diz assim, ó: ao homem herege, depois de uma e outra demonstração, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Na versão que nós colocamos aí, ficou assim: quanto aquele que provoca divisões, adverte-o uma primeira e ainda uma segunda vez. Depois disso, rejeita-o. Tu sabes que tal pessoa está pervertida, vive na prática do pecado e por si mesmo está condenado. Olha, o que eu preciso dizer para você? Sempre vai ter alguém que se opõe à obra do Senhor. Sempre haverá alguém que se opõe às coisas do Senhor. Sempre haverá alguém que se opõe ao que você está fazendo. Então não fique pensando em nada mais, nada menos do que prosseguir, do que saber vencer isso aí. A luta não é contra você. Cuidado, porque às vezes a gente quer tomar a luta como se fosse nossa, a gente quer brigar. A gente quer agir com o mesmo espírito. Não. Paulo, nessas cartas a Timóteo e a Tito, ele vai dizer de gente que se opôs a ele, que ele fez o seguinte: ele entregou nas mãos do Senhor, ele deixou para Deus agir, ele deixou para Deus trabalhar. Você não está lutando contra mim, está lutando com o Senhor da obra, então é por ele que você vai se ver, não é comigo. E Paulo entende isso. Oposição a gente sempre vai ter. Irmãos, nem todo mundo vai dizer amém naquilo que você está fazendo, por mais certo que você esteja fazendo. Porque a gente está lidando com quem? Com gente. Pessoas pensam diferente, né? Então nem todo mundo vai dizer amém 100%. E olha que ninguém é melhor do que pastor de igreja para falar isso para vocês. Qualquer um de nós, pastores de igreja, a gente sabe disso. Às vezes não é todo obreiro que diz o amém, às vezes não é todo líder que diz o amém, às vezes não é toda ovelha que diz o amém. Aí a gente tem que ir pelo menos pela maioria, né? Sim, pastor, tem que ir pelo menos pela maioria e estar certo de que está na direção de Deus e ficar atento, está dando certo, vamos lá. Opa, não deu alguma coisa certa, vamos rever. Porque você sempre vai ter alguém que, por alguma razão, não precisa ser maligno, não precisa ser do diabo, não. É simplesmente alguém que não sou do contra. Tem uns que o ministério é o ministério do contra. Conhece alguém assim? Ministério do contra. Você diz assim: é branco? Não, é preto. Aí você diz assim: olha, pensando bem, eu acho que eu vou para o preto. Não, agora é branco. Porque ele é do contra, não tem jeito. Ele não sabe ser favorável, ele é do contra. O espírito que está na criatura é do contra. Então se você disser branco, ele diz preto. E se você concordar com ele, diz: quem está concordando comigo? Agora é o contrário. Porque é o espírito do contra. Então se você tiver qualquer espírito do contra te acompanhando, você nem fica tentando repreender não, que é perda de tempo também. Continua na direção e deixa do contra no contra. Tá bom? E uma hora ele vai ficar até contra si mesmo, que aí vamos ver se consegue resolver depois a situação. Pode passar, Marcelo. A crise da oposição, algumas coisas que você e eu precisamos aprender. Todo líder precisa estar preparado para a oposição do ministério. Todo crente precisa estar preparado para a oposição a alguma coisa. E quando a gente não está preparado para isso, meu Deus, porque eu vejo gente querendo acabar com tudo e com todos porque alguém foi contra alguma coisa. Gente, temos que estar preparado para isso, tá? Por mais certo que você esteja, sempre alguém pode pensar diferente. Até Jesus sofreu oposição. Então, se Jesus sofreu, você não é melhor do que ele.
A maioria dos opositores se caracteriza pela falsa espiritualidade. É muito importante a gente prestar atenção nisso. É muito comum, ainda mais no nosso meio penta, que os opositores, que às vezes não tem razão nenhuma para ser, ele diz que sentiu, se arrepiou, se avermelhou, que levantou 3 horas da madrugada, que já fez uma oração forte, como se tivesse a fraca, que teve uma visão, que na hora que o pastor estava falando uma coisa, ele fechou o olho e só viu tudo escuro. Eu falei, cara, o olho está fechado, fazer tudo escuro. Enfim, normalmente, às vezes, os opositores se espiritualizam muito, que é para a coisa ficar mais forte. E às vezes dá até dizer, tu não sentiu também não? Não senti também. Olha como é que eu fiquei arrepiado. Sentiu? Sentiu? Aí às vezes a gente é muito também, né? Sei lá, acho que eu senti também. Se fizesse comigo, já deu ruim. Não senti nada não, mas o que é para sentir? Fala para mim, o que é para sentir? É para te apoiar em alguma coisa? Diz para mim, é campanha? Fala para mim. Me explica que é para eu pelo menos entender. Se eu entender que a campanha é interessante, até digo que senti, mas o que é? Fala aí, não senti nada não. Porque às vezes a espiritualização é complicada. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso também no nosso meio pentecostal. Deus fala, Deus revela, Deus usa. Né? Isso não é problema para nós. Mas às vezes a pessoa está tão emocionalmente envolvida com o negócio, ela põe dentro do negócio e diz assim, ele, estou nisso aí não, hein? Ó, estou nisso aí não, hein? E a gente precisa estar discernindo isso aí. Mas não, amém, gente? Amém! Normalmente os opositores têm a aparência de piedade. São aqueles com aquela cara tão piedosa, aquela cara tão santa, mas que vem com uma posição muito séria ao reino de Deus e a obra do Senhor. Então, essa é uma das crises externas que você e eu precisamos saber lidar. Vamos à próxima? Crise das críticas. Essa eu quero ler. Eu vou pedir alguém para ler para a gente aí, apesar que o texto está aí, gente, mas é só para a gente não perder o meu costume, tá? 1 Timóteo 5, e verso 19. Alguém pode ler, por favor. Não aceite essa acusação como presbítero, se não houver mais 2 ou 3 testemunhas. Ó, veja só. Eu preciso entender que críticas, elas podem acontecer. Críticas, elas devem ser, por mim, recebidas como construtivas. Sempre. Sempre. Por mais que elas venham até com outro sentido. Por mais que elas venham para destruir. Mas eu preciso me construir. Tem alguns até que são opositores, no sentido de dizer que não existe crítica construtiva e crítica destrutiva. Crítica é crítica. Tá. Mas às vezes alguém que vem criticando, ele não vem para te ajudar a construir. Ele não vem para te ajudar a melhorar. Ele vem para detonar o negócio. Então é uma crítica para arrebentar com você. Mas você precisa saber ouvir. Teus ouvidos precisam ser sempre uma peneira. Que não interessa qual foi a motivação que fez a crítica chegar, mas aqui os teus ouvidos vão peneirar de um jeito ou de outro, para que essa crítica ela sirva para você de modo construtivo. Para você estar mais atento, para você estar mais ligado, para você perceber no que precisa melhorar, e etc, etc. Isso até no mundo dos negócios, irmãos. Quando alguém começa a criticar o serviço ou o produto de alguma empresa, por menor que ele seja, tanto o serviço quanto o produto, aí o dono, o gestor, o CEO principal, ele vai começar a dizer, bom, deixa eu melhorar aqui alguma coisa que eles na verdade nos ajudaram a fazer alguma coisa melhor. O que nós colocamos aí? Que Paulo orienta Timóteo a não aceitar críticas e acusações contra nenhum líder sem provas. Isso aqui é uma orientação, tá? Esse verso 19 que lemos é Paulo dizendo assim, que não haja nenhuma aceitação de críticas que não tenham provas. Aqui tem a ver com isso, né? Quem não quiser ser criticado, que a gente colocou ali no vermelho, não faça nada e não diga nada. Ainda assim, poderá ser criticado por omissão. Então quer dizer assim, pastor, eu não gosto de ser criticado. Então, deixa de existir. É o único jeito. Você existe? Existe. Está vivo? Está vivo. Então você vai ser criticado.
Porque se você falar, é criticado. Se não falar, é criticado. Se fizer, é criticado. Se não fizer, é criticado. Então não tem jeito. Acho que talvez até se você pensou, quando alguém pela tua cara, tu está pensando. Alguém já ouviu assim? Olha, pelo teu jeito, pelo teu olhar, já sei. Tu pensou? Eu já te conheço. Tu pensou? E não fica pensando assim, não. Tu está te criticando por um negócio que você. Gente, não tem gente assim? Meu Deus do céu! Isso já aconteceu comigo algumas vezes. Que é isso, Jesus? Deus revelou ou não? Não, Deus não revelou não, mas já conheço esse teu olhar, quando o olho para cá, pelo amor de Deus. Quando a testa fica assim. Quer dizer, então às vezes a gente é criticado até por aquilo que a criatura acredita que a gente está pensando. Então não tem jeito, você vai ser criticado sempre. Deve-se fazer de toda a crítica uma crítica construtiva. Então, ou seja, você precisa entender que a crítica ela vai chegar, mas não faça da crítica algo destrutivo na sua vida. Ok? Vamos ao próximo? A outra crise, ou outro desafio, que é externo, que a gente já está caminhando aí para o nosso finalzinho, é a crise da credibilidade. Deixa eu dizer uma coisa para você. 1 Timóteo 4,12, deixa eu ler isso. Diz assim, ó: ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo do fiéis. O texto continua, tá? Mas eu parei aqui. O que significa dizer? Eu e você precisamos entender isso. Credibilidade é a essência da liderança. Se você não crê no mensageiro, fica muito claro isso aí, tá? Para você, por favor. Dificilmente crerá na mensagem. Deixa eu dar um exemplo bem no nosso meio. Quantos pregadores que nós temos aí no meio evangélico hoje, que até estão pregando o evangelho? A mensagem é verdadeira? É. Mas quando você olha a vida da criatura, você diz, ih. Aí quando essa criatura chega e assuma uma tribuna para pregar, você diz assim, não vou ouvir não. Não me interessa o que ele vai dizer. Não me interessa o que ela vai dizer. Por quê? Porque ainda que esteja falando a verdade, se estiver falando realmente a verdade, fica pior ainda. Porque está falando uma verdade que não vive. Aí, como diz o outro, minhas filhas, diz assim, pai, deu ruim. Dá ruim. Porque está pregando o que não está vivendo. Então, o primeiro que tem que ter credibilidade é o mensageiro. É você. É o vocacionado. É o líder. E essa é uma crise externa que a gente tem que saber. É um desafio. E é por isso que hoje o evangelho está sofrendo. A igreja tem sofrido. Por quê? Porque entre nós, infelizmente, tem muita gente que está descredibilizando o evangelho. Por isso que eu creio que a peneira de Deus tem que passar mesmo. Viu, gente? Tem que passar mesmo. E deixa passar. E tem que vir à tona mesmo. E deixa vir. Ainda que seja até vergonha para nós, mas tem que mostrar a cara da turma. Tem que mostrar a cara da turma. Não tem jeito. Então, por isso, eu e você precisamos entender isso. Isto porque nós confiamos quando as palavras do líder de sua vida combinam. Paulo ensina que o alicerce para a liderança é o quê? Caráter, não carisma. E no nosso meio pentecostal, inclusive, a gente olha muito para o carisma e esquecemos o quê? O caráter. Ó, eu sempre digo assim, só pode se chamar de homem de Deus, de servo de Deus, como a Bíblia ensina esse termo, quem você conhece, ou quem é alguém que você sabe que conhece essa pessoa. Por quê? E eu sempre digo isso para vocês. Se quer saber se eu sou um homem de Deus, tem que falar com as três, eu chamo assim, as três mulheres da minha vida. E antes que você já comece a clamar o sangue de Jesus, deixa eu explicar, tá? É a esposa e minhas duas filhas. É elas que sabem quem eu sou. É elas que me veem todo dia. E tem dia que o cabelinho como esse aqui, que é duro como a rocha, acorda apontando para cima. Tem dia que o cabelinho está apontando para cima, o olho está vermelho, né? Que a gente acorda meio assim, e são elas que convivem com isso. Então, se elas disserem para vocês que eu sou duas faces, que eu sou hipócrita, que eu sou sem vergonha, que eu sou filho de uma régua, é nelas que vocês têm que acreditar. Simples assim.
Simples assim. A partir da vizinhança, mesmo que não goste de mim, mas vai ter que dizer alguma coisa, isso aqui é safado, isso aqui é ladrão, isso aqui é pilantra, isso aqui é isso aí. Mas o que essa criatura faz aqui no bairro? É isso aí que faz a gente, isso aí que você não pastor, esse troço ruim, esse demônio. E depois passa para a igreja que eu pastorei, há 20 anos. Se eles disseram também que eu não presto para coisa nenhuma, é isso aí. Porque é a turma que convive comigo. É o meu testemunho. É a carta escrita e lida. Ok? E aí a gente vai fechando. Quando líderes perdem a credibilidade, é quase, eu coloquei quase, tá? Porque não é impossível, mas é quase impossível você recobrar de novo. E aí, eu só queria falar de duas coisas, só rápido, o tempo nosso já foi. Os dois próximos pontos aí, depois você lê com calma. Fala de crise da valorização ministerial, que tem a ver com o quê? Tem a ver com gente que precisa olhar para você e entender qual é a sua vocação, e valorizar a sua vocação, e entender que Deus te chamou para aquilo. E às vezes a gente passa por esse desafio, de gente que não valoriza, de gente que não reconhece, de gente que não te dá a oportunidade de exercer, de gente que não te permite ser quem Deus te chamou para ser. E aí você tem que ficar aguardando Deus te orientar de como você pode exercer o chamado que Deus te chamou para exercer. Essa é uma crise. E aí você tem que saber como lidar com ela, sem também fazer besteira, sem também vou daqui para ali, vou fazer assim. Não é isso não. Você tem que saber como lidar com isso. Mas é uma dificuldade da valorização ministerial. E a última, que a gente fechou aí, é da continuidade do ministério. A continuidade do ministério significa dizer que eu e você precisamos fazer discípulos. Sabe por que a obra de Deus sofre? Porque eu não ensino. Aí eu vou, a obra foi comigo. Morri, morreu comigo. E deixa eu dizer uma coisa para você, tá? Quando você pega a galeria dos Hebreus, diz lá, inclusive a respeito até de Abel, que mesmo morto ainda fala, significa alguém que a obra é maior do que ele. Se a obra que você está fazendo é menor do que você, isso é qualquer coisa, nem obra é. Se a obra é do teu tamanho, ela é medíocre, tá? Fica triste comigo não. Se a obra que você está fazendo é do teu tamanho, é medíocre demais, que é do teu tamanho. A obra que Deus te chamou para fazer tem que ser maior que você. Porque se Ele não voltar para arrebatar a sua igreja e você foi, sei lá para onde, até que seja para a eternidade, a obra permanece. E você tem que saber fazer uma obra que é maior do que você, até porque a obra não é sua. É só para você acordar. A obra não é sua. Não tem a sua assinatura no final, carimbado, reconhecido firme. Não, a obra não é sua. Isso é apenas aquilo que Deus confiou para gerenciar o negócio. E a gente precisa melhorar isso. Querem ver alguns exemplos? Eu vou fechar. Por que departamentos infantis sofrem em nossas igrejas? Quase que na maioria delas. Porque na maioria das vezes a gente não tem capacitados, nem chamados, e nem qualquer voluntariado. Às vezes a gente tem um capacitado chamado, mas ele acredita que a obra é dele. Não orienta ninguém, não discipula ninguém, não ajuda ninguém. E quando vai para outra igreja, vai para outro lugar, casou, se mudou, enfim, morreu. A obra acabou. Eu e você precisamos discipular. E foi Jesus que disse, tá? Fazei discípulos. E é por isso que às vezes a obra do Senhor tem sofrido em nosso meio. E a nossa conclusão aí é: lembre-se disso, que você, nas crises, vão revelar nossas verdadeiras chamadas e liderança. Eu e você precisamos saber lidar com todas as crises da vida do ministério. Vai, amém? Glória a Deus. Meus irmãos, acabou. Estamos terminando a nossa 11ª Escola Bíblica de Obreiros. Quantos louvadores pela vida do pastor Adriano Moreira? Diga amém. Amém. Queridos, nos esforçamos para fazer o melhor, para fazer
da melhor forma possível, da melhor maneira possível. Se alguma coisa porventura não ficou a contento, nos perdoe e nos oriente para que no próximo ano possamos melhorar. Vamos colocar de pé, amém? Vamos orar. Nosso pastor Natanael está. Alguém pode ver, por favor? Nós vamos estar fazendo essa. Então, nós vamos estar concluindo, a gente está recebendo o pastor agora, nós vamos estar concluindo aqui, tá bom? E que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus continue tomando conta da sua vida, que você possa continuar tendo esse desejo de aprender a palavra de Deus, né? Amanhã na nossa sede, aqui nós temos a nossa Santa Ceia, EBD 9 horas, Santa Ceia, batismo, vai ser uma grande celebração. E à noite, não só aqui, mas nas nossas filiais também, o nosso culto do amigo. Bem, cadê o pastor Leonardo? Está aqui não? Pô, vem cá, pastor, vem orar, por gentileza. Pai do Senhor, queridos, feche teus olhos, Pai querido e amado, te bendizemos, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar enriquecendo os nossos conhecimentos e a nossa vida espiritual. Como o Tiago diz, Senhor, que nós possamos dar continuidade, não somente ouvindo, mas praticando aquilo que ouvimos. Que o Senhor abençoe vidas, obreiros, ministérios, e que nesse momento, ó Pai, com a nossa gratidão, o Senhor nos guarde, nos livre do mal no retorno aos nossos lares. Conceda-nos uma tarde alegre, uma noite proveitosa, e que em nossas igrejas, no dia de amanhã, o Teu Espírito possa nos impelir a cumprir, a praticar aquilo que ouvimos no dia de hoje. Obrigado, Senhor, e que no próximo ano seja melhor e melhor, para a honra, glória e louvor do Teu nome. E o que crê assim diga amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos, uma ótima tarde para vocês, um ótimo sábado, que Deus abençoe em nome de Jesus.
Tá aqui, ó.